Boa noite aos nobres colegas vereadores, ao público que nos assiste via YouTube, os que nos ouvem através da Rádio Harmonia, população aqui presente hoje, muito boa noite. O que me traz à tribuna hoje é para falar um pouquinho sobre o que é saúde mental dentro do nosso município de Cerquilho. E para começar essa fala, eu gostaria de explicar para a população o que é uma residência terapêutica. A residência terapêutica é uma modalidade de moradia assistida. São aqueles pacientes que permaneciam longos anos de internação psiquiátrica. E a partir da desinstitucionalização, precisaram retomar aos seus municípios, por direito. Aqui em Cerquilho, nós temos 2 residências terapêuticas. Algumas sessões, a gente comentou de um processo administrativo que havia sido aberto no mês de julho. E nesse processo administrativo, estava envolvida uma funcionária pública, naquele momento comissionada como coordenadora de residência terapêutica, e funcionária pública da área de educação. Foram feitas as denúncias através da Secretaria de Saúde, foi aberto um processo administrativo, e no final do mês de setembro, essa funcionária foi exonerada do setor público de Cerquilho. O processo, claro que continua judicial, através do Ministério Público, porque possivelmente houve um crime, houve um desvio de valores, foram feitos alguns empréstimos desses moradores esses com transtornos mentais severos, os quais muitas vezes não conseguem nem realizar as suas atividades de vida prática e diária. Então, isso realmente é muito grave. E, como já disse aqui, agradeço o prefeito por ter aberto esse processo e encerrado da maneira que deveria ser. Mas o que me traz à tribuna hoje, agora é um pouquinho mais a fundo nessa questão. Essa residência ela já existe há alguns anos. Dentro dessa residência, além dos cuidadores, além do coordenador, existem os cuidadores. Será que ninguém percebeu, no longo dos anos, a má-fé desta coordenadora? Ou seja, aquele que era para cuidar, não cuidou? Gostaria, então, que o Poder Executivo também verificasse os cuidadores que estão ali, até para que a nova coordenadora possa, de fato, exercer a sua função lá dentro. Falando de saúde mental, o tema deste ano do Setembro Amarelo é cuidar da saúde mental por 365 dias do ano. Fiz uma indicação, a qual foi lida na data de hoje, para o retorno da farmácia dentro do CAPES de Cerquilho. Por que isso? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis um paciente com transtorno mental severo ou um dependente químico no uso de álcool e outras drogas, eles passam, em média, num retorno dentro do CAPES a cada 2 meses. Essas receitas são dadas para o paciente no ato da sua consulta. Ou seja,
eles ficam com medicamentos em mãos para 60 dias. É uma grande quantia de medicamentos. E aí, se a gente pensar mais um pouco, que a grande maioria de tentativas de suicídio no município de Serquilho é com medicação. Ou seja, estamos nós dando a arma e a munição. Isso não é saúde mental. Quando a gente fala de valorização do ser humano, valorização da população, é sobre isso que eu estou falando. Serviços públicos com eficácia. Não adianta a gente brincar de faz de conta. Não deu certo colocar a farmácia da saúde mental na policlínica. Pelo alto índice de tentativas de suicídio por medicação, essa farmácia tem que retomar o CAPS. Pensando na prevenção e na valorização da vida. Isso é respeito. Ainda falando em saúde, nós tivemos também no mês passado, aqui até nesta casa, a audiência pública da saúde. E um dos temas, o qual eu levantei, foi a importância da permanência das enfermeiras nas unidades básicas de saúde. Pois o que está acontecendo hoje, elas estão tendo uma grande rotatividade entre as unidades. A enfermeira é o coração da unidade básica de saúde. Por ela, quase tudo passa. E se a gente está fazendo de um trabalho humanizado, o primeiro ponto é confiança. O paciente precisa confiar no profissional para que, de fato, exista uma escuta, para que, de fato, haja um acolhimento, para que, de fato, haja uma reciprocidade entre paciente e população. Isso é trabalho humanizado. E eu não estou falando de custos. Eu só estou falando de valorização e de respeito à nossa população e aos trabalhadores da saúde. Não precisa ficar a dança da cadeira. Precisa, sim, um trabalho efetivo, as quais elas fazem. Mas se muda de um posto, vai para o outro, até você conseguir conquistar o seu paciente, isso leva tempo, porque nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos que grande parte das vezes estão doentes. Eles precisam deste acolhimento com aquele profissional que eles já estão de costume, até para valorizar o tempo. Porque o profissional, quando ele está numa unidade básica por muito tempo, ele conhece cada paciente daquele território. E isso é respeito. E pensando que nós estamos aí no mês de outubro, o qual se comemora no dia 28, o Dia do Funcionário Público, eu gostaria que as nossas enfermeiras tivessem isso de presente. E isso é para a população. Isso é pensar na saúde pública de qualidade. E saúde pública de qualidade se faz com vínculo, se faz com escuta, se faz com atendimento humanizado. Só para encerrar minha fala no dia de hoje, gostaria de deixar meus sinceros sentimentos de pesar à família da assistente social aposentada, Miriam Silene Subtoni. Tive a oportunidade de viajar com ela quando a gente fazia faculdade por um ano.
tive a oportunidade de compartilhar alguns casos da nossa profissão e, principalmente, tive a honra de estar em seu lugar do CAPES de Cerquilho. Então, meus sinceros sentimentos à família, um abraço realmente carinhoso a essa boa filha que ela foi com certeza, essa boa irmã, essa boa servidora pública, ela merece nosso total respeito nesse momento de tristeza aí da família. Quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. Uma boa noite a todos.